A partir de agora, na Rádio Maior Amor, vamos estudar a Palavra de Deus, buscando o conhecimento que vem do alto, por dentro da Bíblia, com Jean Peterson. Oi, gente amada, gente querida, paz do Senhor Jesus Cristo. Como você está? Tá tudo bem por aí? Tá tudo em paz? Eu estou bem, graças a Deus, feliz da vida, porque você está aí me escutando na Rádio Maior Amor. Jean Peterson é o meu nome, para você que não sabe. Estamos aqui todo sábado, meio-dia. Domingo tem reprise às 13 horas com o Por Dentro da Bíblia, programa de estudos bíblicos aqui da Rádio Maior Amor. Que bênção estar com você, esta oportunidade singular, né? Uma oportunidade, um privilégio estar com você, né? Deus é bom. Seu final de semana aí tá bom? Aqui tá quente, menino, tá muito quente. Muito seco, todo ano é assim, né? Mas Deus é maravilhoso e tá cuidando de tudo aí, né? Vamos confiar nele, ainda que as circunstâncias digam que não, a garganta não ajuda. Pois é, você pode participar deste programa através do WhatsApp da Rádio Maior Amor, que é o 44 997 54 00 49. Quem é ouvinte fiel da Rádio Maior Amor já sabe, né? Já sabe do WhatsApp. E você pode seguir a nossa página no Facebook, que é o facebook.com/programa Por Dentro da Bíblia, né? Estamos por aqui. Deus é bom, Deus é fiel. E deixo o meu abraço, meu carinho a cada ouvinte que está ouvindo esta programação. Estava com o Leandro Souza no Conexão Maior Amor e continua comigo, você que chegou agora também. Deus te abençoe. Obrigado pela audiência. Joselimar de São João Nepomuceno com toda a família aí. Deus abençoe grandemente. O Acedir de Presidente Prudente, que deve estar fazendo o almoço, né? Aquela costela assada, Acedir? Ou aquele lombinho de porco, Eita, depois a gente vê isso aí. Que bênção, Deus abençoe o missionário Miltinho Passoni ali em Maringá, no Paraná, né? Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Tamo junto, Deus é bom, Deus é maravilhoso. E você vai participando aí, se tiver mensagem, tá bom? A gente vai vendo, vamos estudar a palavra do Senhor, não é? Em nome de Jesus. Vamos lá que nós vamos pra frente. Hoje o tema vai ser interessante. Vamos lá. Você está com Jean Peterson por dentro da Bíblia. O Jean Peterson sou eu mesmo com o programa Por Dentro da Bíblia. Vamos estudar o seguinte tema: Deus decretou ou permitiu a queda do homem? Deus decretou ou permitiu? É um dilema, né? Esse é um tema que vem sendo discutido há muito tempo e talvez seja um dos temas mais complicados dentro da teologia, sabe? Ninguém chega numa conclusão, esse está 100% certo. Ninguém. É muito difícil. E divide opiniões pelo seguinte: nós temos os arminianos, não é? Que creem que Deus permitiu, que Deus, ele, segundo a presciência dele, ele sabia que todo ser que fosse criado pecaria, não é? Por serem seres mutáveis, finitos, não é? E temos os calvinistas que creem que não, que Deus decretou, porque Deus é soberano e nada foge à sua vontade. Assim, inicialmente nós temos que considerar o seguinte, meus irmãos. Já falamos sobre a queda, já falamos sobre a origem do pecado neste programa, falamos inclusive sábado passado, não é?
sobre a origem do pecado. Não vou recapitular porque foi muita coisa, mas então nós vamos prosseguindo nesse tema. Você sabe que Adão e Eva caíram, né? Caíram, e a questão é se Deus decretou ou permitiu. Ele ordenou que fosse assim ou apenas permitiu? Porque ele sabia e poderia ter intervido e não interviu. Então nós vamos respondendo várias perguntas, né? Dentro desse tema a gente tem que entender o seguinte: Deus não pode ser pego de surpresa, né? Se Deus, porque qual que é a questão, né? O calvinista diz não, Deus decretou porque ele é soberano, nada foge à sua vontade. Porque se ele tivesse permitido, então ele não tem o controle absoluto. E tem um grupo que defende uma espécie de teísmo aberto que diz que Deus só pode conhecer aquilo que pode ser conhecido. Ou seja, Deus não conhece tudo. Deus conhece só uma parte. Então, às vezes alguma coisa acontece porque realmente Deus não sabia, enfim, Deus não teve como intervir. É um absurdo, mas existem vários teólogos, vários até pastores conhecidos que defendem esse tipo de coisa, sabia? Tem gente conhecida que defende esse tipo de coisa, né? Então, o que a Bíblia diz? Deus, ele conhece todas as coisas, né? Isso fica bem claro quando lemos, nós vamos partir desse pressuposto. Deus conhece tudo. Deus não pode ser pego de surpresa, né? Não pode. Então, estamos aqui, vamos ler aqui Isaías, capítulo 46, versos 9 e 10. Diz assim: Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Nós vemos aqui um Deus soberano, que é o único Deus, em que se confundem fim e começo. Por quê? Porque ele é eterno, ele não está preso ao cronos, ao tempo cronológico como nós estamos. Ele está no kairos, ele está no que é eterno. Ele está muito acima. Então, o que já aconteceu, o que ainda vai acontecer, o que está acontecendo, para ele é uma coisa só. Esse é o nosso Deus, um Deus eterno, né? E aqui revela a soberania dele, revela a onisciência dele. Por quê? Porque diz aqui que o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. É um Deus que conhece todas as coisas, né? A onipotência dele, que tem todo o poder, né, para fazer do jeito que ele quer, né? A presença dele, porque ele está em todos os lugares. Você vê nesse versículo bíblico esses atributos sendo revelados. Então Deus sabe de tudo, não é? Salmos 139, o salmista Davi escreveu que no verso 3, ele escreveu o seguinte: cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Então nós já vamos vendo que o Senhor tem o controle, que o Senhor conhece tudo e ele faz conforme ele quer. Então eu respondo com base nisso que eu não sou nem calvinista e nem arminiana, sou soberanista. O que é isso? Eu creio que Deus é soberano e ele faz conforme ele quer. Não é conforme eu quero ou conforme ciclano, beltrano quer, fulano. Não, como Deus quer. E ele vai fazer, ele tem feito e ele já fez, né? Então, eu não vou defender nenhum lado, nenhum outro. Vou procurar achar um meio termo, né? Aqui, tá bom? Respeito os pontos de vista, mas eu não defendo nenhum lado, nenhum outro. Pelo seguinte, nós vamos avançando e entendendo todas as coisas, né? Vamos ler aqui que Deus criou tudo muito bom, né? Quando Deus fez o homem, nós vamos ler aqui, Gênesis capítulo 1, verso 31. Quando Deus foi criando, ele foi criando e dizia, é bom, é bom, é bom. Aí Deus foi lá e criou o homem. Aí, quando ele criou o homem, ele disse assim, Gênesis 1, 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do dia sexto. Quando ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, ele olhou e falou, é muito bom. Então Deus criou o homem perfeito, não é? E é um mistério a gente entender
como que esse homem perfeito caiu? Porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, desfrutávamos, vamos dizer, o primeiro casal desfrutava de um ambiente perfeito, sem nenhum tipo de problema, um ambiente totalmente favorável, e mesmo assim caíram. Então nós percebemos aqui que o homem, ele por ser mutável, ele muda o tempo todo, por ser finito, mesmo estando num estado melhor do que hoje, ele era um ser finito, ele comia da árvore da vida para se manter, né? Para se manter vivo. E tanto é que depois o Senhor proibiu, até falamos sobre isso, né? O Senhor proibiu o acesso à árvore da vida para não perpetuar o estado em que ele se encontrava, que daí já não era um estado, ele já não era mais inocente, né? O homem já tinha pecado, então, para não viver eternamente naquele estado pecaminoso, Deus proibiu o acesso à árvore da vida. Então você vê o homem num estado, num ambiente perfeito, com tudo favorável, o homem caiu. Então, nós percebemos aqui um negócio interessante. Deus criou, mas o homem caiu. Como que o homem caiu? Se diz que Deus criou tudo perfeito, se Deus viu que era muito bom, então Deus falhou? Não, meus irmãos. Eu entendo que é sim assim, é dessa forma. Todo ser que fosse criado, ele cairia. Por quê? Porque somos limitados, somos falhos, somos imperfeitos, né? Somos finitos. Deus, ele é imutável. Deus não muda. Deus, ele... Até falei, né, sobre o arrependimento de Deus faz muito tempo, né? Se Deus tinha se arrependido de ter criado o homem, né? Explicando o arrependimento de Deus. Então, Deus não muda. Deus é o único ser que não muda, que não falha, que não erra. É perfeito. Deus é perfeito. Nós não. Até os anjos. Você viu no programa passado? Se você ouviu, se não ouviu, depois você vai ouvir no seu agregador de podcast preferido, não é? Você vai escutar lá que até Satanás caiu, até mesmo o inimigo caiu. Ele era perfeito, ele foi criado perfeito. Mas todo ser que Deus criasse cairia. Então eu penso que essa seja a resposta. Por que o homem caiu sendo tão perfeito? Todo ser criado por Deus cairia, independente de quem fosse, porque não somos Deus, não somos. Então eu penso assim, e aí, acredito que Deus sabia sim que o homem cairia e Deus testou o homem. Deus deu livre-arbítrio para o homem o tempo todo. Você vê isso claramente em Gênesis capítulo 2, verso 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Deus deu uma ordem, né? Se Deus tivesse decretado, vai cair pronto, não é? Deus não precisaria testar o homem, né? Cairia mesmo, de qualquer jeito ele cairia. Então, Deus deu liberdade ao homem, Deus dá liberdade a mim e a você, né? Penso eu que não somos robôs, Então, o homem teve sua liberdade e ele se inclinou para o mal. Veja que interessante. O homem escolheu o mal. Falei sobre isso no programa passado. Jesus escolheu o bem. Como homem, foi tentado em tudo e fez o bem, escolheu fazer a vontade do Pai. Adão e Eva estavam numa situação muito melhor do que Jesus e fizeram o mal. Ouviram a palavra de Satanás e deixaram a palavra de Deus de lado. Aí você já vê como é a nossa tendência, né? Desde o início. É um dilema, tá? Ninguém tem 100% das respostas, mas o certo é que o homem caiu e ele foi testado. Deus falou, você tem liberdade, você pode comer ou não, só que o dia que você comer dessa árvore do conhecimento, do bem e do mal, você vai morrer. Deus não falou, não vou nem colocar, né? Não vou nem colocar essa árvore aqui, porque senão já está decretado mesmo, o homem vai cair, então não vou colocar. Não, Deus deu liberdade. Penso assim, tá bom? Vejo desta forma. Então, o homem caiu, teve liberdade para escolher cair ou não, não é? E então, creio que Deus permitiu, e o fato de Deus ter permitido a queda, dando liberdade ao homem, não o torna um Deus menor, ou um Deus que não é soberano, ou um Deus que tenha falhado. Não creio assim, porque se Deus ordena a queda,
Se Deus ordena, fala, vai ser assim, o homem vai cair e ponto final. Né? E como alguns irmãos creem, respeito, tenho muito amor por eles, tenho amigos que creem assim, né? Mas se Deus decretou a queda, você fala, vai ser assim, tal. Conheço, depois a gente pode falar mais profundamente sobre essas questões. Conheço as razões porque eles creem assim, conheço, mas Deus tendo decretado ou ordenado a queda, a gente cai num dilema que coloca Deus como o autor do mal. Já falei até sobre isso em outro programa. Deus criou o mal? Falei que não, e expliquei sobre isso, né? Então, Deus decretou, porque ou Deus tem o controle absoluto, né? Ele tem o controle absoluto e decretou, ele decretando, ele é o autor daquele evento. Não tem como. Não, Deus ordenou que o homem caísse. Então Deus é responsável pela queda. Não, Deus decretou, mas o homem é responsável. Queridos, não se encaixa, tá bom? Não se encaixa, não consigo entender dessa forma. Um homem que não teve escolha, não. Deus decretou que assim fosse e pronto, né? Deus decretou e pronto. O homem, ele não teve escolha e caiu. Então somos robôs. E eu não penso assim. Temos liberdade, né? E se o homem não tivesse caído, né? Por exemplo, se o homem tivesse permanecido firme, né? Talvez muita gente pense, aí, irmão Jean, e esse caos todo que a gente está vendo, você está explicando aí que o homem teve liberdade, Deus viu e não fez nada, né? Talvez se não tivesse acontecido, Deus não teria se revelado como se revelou a nós, desta forma que nós conhecemos. Jesus não precisaria vir, estar entre nós, tabernacular entre nós. Então nada disso aconteceria. Então, buscando um meio termo, creio eu que Deus sabia que todo ser que ele criasse pecaria contra ele, cairia. Então, de antemão, Deus não pode ser pego de surpresa, né? Então, olha o amor de Deus por mim e por você. Eu quero que você se atente a isso. Se Deus decretou ou não, né? Enfim, há várias discussões. Mas o que tem que ficar em ênfase aqui, tem que ser enfatizado, é o seguinte: Jesus foi morto desde a fundação do mundo. Jesus resolveu. O plano da redenção foi feito antes de tudo. Atos capítulo 2, vamos ler alguns versículos? Atos capítulo 2, versos 22 e 23. Fala assim: Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus, e entre vós com maravilhas que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificaste e mataste pela mão de injustos. Né? Então o texto dizendo que Deus tinha ordenado que Jesus viria. Só que não foi assim, vou criar. Eu não sei, vou criar aqui as minhas criaturas. Aí Deus criou. Aí, rapaz, eles pecaram, e agora? Deixa eu tentar resolver isso agora. Como que eu faço? Então, Jesus, vem cá. Filho, vem cá. Vou mandar você porque o homem caiu. Não foi assim. E eu já pensei assim. Não foi. Deus não reagiu. Deus viu o que iria acontecer, segundo a sua presciência, e já trouxe a solução antes do problema acontecer. Então, pelo conselho e pela presciência de Deus, Deus viu o que aconteceria, né? Eles fariam mesmo, né? Deus sabia disso e Deus enviou Jesus, né? Deus enviou o seu Filho amado para morrer por nós, e os homens fizeram o que fizeram. A Bíblia diz, né? Acabei de ler, que os homens prenderam, crucificaram e mataram Jesus, né? Não que Deus tenha determinado que fulano vai lá matar Jesus. Não creio assim. Mas Deus determinou que fosse assim e alguém faria isso, né? Jesus teria que morrer por mim e por você, né? E como diz em Atos capítulo 4, versos 27 e 28, né? Que diz que porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado,
que se havia de fazer. Porque, como eu falei, não que Deus tinha escolhido, o fulano vai estar lá naquela hora porque eu criei ele para isso. Não, mas ele determinou que aconteceria desta forma, porque ele sabia que Jesus teria que ser crucificado, né? Então, você quer ver outro texto interessante, né? Mostrando claramente que Deus resolveu o problema do homem antes do problema acontecer? Efésios, capítulo 1, verso 4, né? Como também nos elegeu ele antes da fundação do mundo. A igreja foi escolhida antes de Israel, veja só. Como também nos elegeu ele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, você foi salvo por Jesus? Você está vivendo o evangelho de Jesus? Você foi escolhido antes da fundação do mundo. Eu creio assim. Não por força, por violência, não, eu não tive escolha. Não, Deus sabia. Está falando do povo de Deus aqui, está falando da igreja, esse versículo. Então, antes de tudo, Deus já tinha feito o plano de redenção e com ele viu e ele planejou que fosse assim, né? Ele criou a igreja de Jesus. Eu e você, escolhida antes da fundação do mundo. Que bom que você faz parte dela e eu faço parte dela, né? Deus é bom, a vontade dele se cumpre. Olha só, aqui 1 Pedro capítulo, estamos quase indo para o final. 1 Pedro capítulo 1, versos 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado neste último tempo por amor de vós. Então, Apocalipse capítulo 13, verso 8. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, adoraram a besta, né? Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, antes que tudo fosse criado, antes que tudo acontecesse, Deus já planejou tudo isso, né? Que fazia parte do plano de Deus, fazia parte. Não obrigar o homem a cair, mas Deus, pela sua presciência, ele sabia que o homem cairia. Então, antes que o problema acontecesse, Deus já planejou todas as coisas. Filho, vai lá. Por isso que diz que ele foi morto desde a fundação do mundo, porque o plano foi projetado antes de que tudo existisse. Ele disse, filho, vai lá, vamos lá. Você vai, nós vamos criar, né? Sabemos que o homem vai pecar, que o homem vai errar, vai virar as costas para nós. Você vai lá resolver o problema do homem. E foi o que Jesus fez. Então, Deus permitiu que acontecesse assim. Ele é soberano, ele sabe de tudo. Porque a sua glória teria que ser revelada. Deus teria que revelar a sua glória. Se Jesus não tivesse vindo, se tudo isso não tivesse acontecido, Deus seria um Deus distante para nós. Você concorda? Como que falaríamos de Deus? Como que experimentaríamos o amor, a graça de Deus? Não aconteceu nada. Tamo aí, sei lá. Também não sei, né? Tô supondo aqui, mas a Bíblia não diz o que teria acontecido se não fosse a queda. Mas a queda revelou a glória de Deus, porque antes que ela acontecesse, Deus já manifestou seu amor por nós. Então o amor de Deus foi revelado, a glória de Deus, a soberania dele. Deus se revelou por causa da queda, que se não fosse a queda, não conheceríamos ao Senhor, né? Em meio a esse caos todo, que Deus não é responsável, porque ele não decretou. Se ele tivesse decretado que fosse assim, Deus decretou, mas foi como resposta, então Deus não tem o controle. Não consigo. Deus decretou. Então, uma pessoa levou um tiro. Não, Deus decretou a queda, decretou todas as coisas. Então, Deus decretou que seria assim, que o cara levaria um tiro. Não consigo. Respeito, mas não dá. Somos seres livres, devemos escolher andar com o Senhor. Olha aí, você entendeu que Deus revelou o seu amor, a sua graça, demonstrou a sua glória para você, para mim, para nós.
e que fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Deus sabia que estaríamos aqui. A igreja foi escolhida antes da fundação do mundo. Então, Deus fez assim. E vai se cumprir, viu? Jesus está voltando e nós vamos voltar para um paraíso muito melhor do que aquele em que Adão e Eva viveram. Muito melhor. Nós estamos indo, daqui a pouquinho está chegando. É nisso que nós temos que nos ater. Todo esse mal, todo esse caos que nós vemos como essa desordem, como consequência da queda. Tudo é consequência. Então, o homem tem causado mal a si mesmo e não adianta esperar, tá bom? Confiar que a solução virá do prefeito, do presidente, do fulano, do cicrano. Sim, nós como cristãos, nós temos que ser agentes de transformação, levar esse amor de Deus para as pessoas. Mas não espere do homem, não. O homem é finito, é mutável, é falho, é imperfeito, foi contaminado pelo pecado. Todo o universo foi contaminado, né? Todo o planeta Terra foi contaminado pelo pecado, vamos dizer assim, não é? Tudo. E Deus, o Senhor Jesus, nos redimiu e no futuro vai redimir todas as coisas. Tudo será transformado. Estaremos com Ele. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. Quero encerrar este programa agora com um versículo bíblico, né? Com 2 versículos bíblicos. Quero citar, faço questão. Colossenses capítulo 1, verso 16 diz: porque nele, Jesus, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Mesmo no caos, Deus sustenta todas as coisas. Não se desespere. Deus sustenta a mim e a você. Deus sustenta tudo. Ah, se Deus tivesse agido como ele deveria agir. Adão, Eva, vocês caíram, agora vocês vão morrer. Vou matar tudo. Não. Deus permitiu que eles continuassem e Deus tem nos sustentado até hoje, né? E quero encerrar com esse versículo agora. Romanos 11:33 em diante, até o 36. Diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Tudo começa nele e vai terminar nele. É isso que importa. Jesus vai voltar. Fica firme, Deus te abençoe, em nome de Jesus, né? O amor de Deus aí, ó. Fica com essa palavra, o amor de Deus, a graça de Deus. Deus se revelando a nós em meio ao nosso caos, a nossa desordem. Tem que ter uma desordem, né? Se a vida for perfeita, fica tudo muito bom. Deus não tem como se revelar a nós, né, meu irmão? Não, tá tudo perfeito, todo mundo com saúde. Então tem que ter uma luta, uma dificuldade para Deus poder se revelar a sua perfeição para nós. É isto. Deus abençoe, viu? Obrigado por estar comigo, né? Eu quero pôr um áudio. Vamos, não podemos deixar o ouvinte sem, né? Sem participar. Glória a Deus por palavra tão linda. Pregador, professor Jean Peterson. Eu creio num Deus de amor. Amém. Um Deus que amolece o barro e molda. Não um Deus que quebra e ajunta cacos. Glória a Deus por sua vida. Amém. E por sua família e pela Rádio Maior Amor. Rádio Maior Amor. Já tem amor no nome, né? Que bom, é minha sogra que está ouvindo. Ela está lá em Sergipe, escutando a programação. Que bênção, né? Deus é maravilhoso. Tá bom, meus irmãos? Agora eu tô indo. Embora. Fique com Jesus aí. A gente vai se falando na medida do possível. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vou embora. Tchau. Sábado que vem tô aqui, hein? Conto com você. Tchau. A partir do meio-dia.
Você acabou de ouvir Dentro da Bíblia com Jean Peterson. Só aqui na Rádio Maior Amor.